Vamos lá, gente! Vamos voltar à nossa sessão de terapia, conhecendo as várias personalidades com as quais vocês podem lidar em uma equipe de trabalho. E a gente faz até uma autoanálise, né? Eu mesmo, fiquei aqui tentando me enxergar em cada perfil, né? Alguns têm algumas características que eu tenho, outros não, né? Então, nada é tão puro. É sempre importante entender que em administração, em gestão de pessoas e tal, a gente utiliza um objeto de estudo e a gente traça essas características, mas nada é tão rígido. É o que a gente chama de taxonomias. O que é uma taxonomia? A gente agrupa um grupo por características comuns, mas não necessariamente você tem uma personalidade que é só aquilo. Você tem uma que é predominante, mas você pode guardar características de outras várias, tá bom? Isso é só para entender como lidar, como é que essa pessoa vai agir, né? Na verdade, eu acho isso aqui tudo uma extrema besteira, né? Falar das várias personalidades, mas cai em concurso. Porque isso aqui a gente lida no trato comum. A pessoa pode ter um traço de perfeccionista, com um traço de romântico em alguns momentos, né? De sofredor, isso é muito relativo, né? Ter um rol taxativo e apontar para você marcar uma questão na prova, eu acho extremamente besta. Mas cai, tá, gente? Há questões como mostra aí, inclusive do CESP, sobre esses tipos de personalidade. Então vamos estudar, vamos falar sobre. Vamos lá, terapia. Agora a gente vai para o observador. O observador é um tipo que se protege das emoções fortes, principalmente quando envolvem outras pessoas. Ele tem como meta a objetividade, possui facilidade em produzir análises mentalmente claras e confiáveis e, diante de novas situações, cata as informações necessárias, isso é importante dele, tá? Do observador, cata as informações, compilando-as de forma isolada e reconstruindo a situação de acordo com a sua ótica. Pessoas com esse tipo de personalidade, decididamente, são individualistas e preocupadas em manter intacta a sua privacidade e evitar o contato mais estreito. Gente, tem gente que é assim, né? No ambiente de trabalho, chega ali, faz o trabalho, mas você não sabe nada da vida das pessoas. Elas observam tudo, elas são muito desconfiadas, elas não confiam facilmente nas pessoas, dificilmente elas vão abrir detalhes da vida pessoal. Eu já sou assim, sabe? Parece uma mala de mascate, já chego me abrindo, todo mundo sabe da minha vida é um livro aberto. Não tem nada que eu possa esconder de ninguém, gente, porque realmente eu falo tudo. Pense numa boca de tramela, como diz minha avó, né? Dizia minha bichinha. Boca de tramela fala tudo. Esse observador não, ele mais ouve, enxerga, faz a sua análise interna e pouco exterioriza o que ele acha, ou pelo menos sua vida privada, tá? É muito reservado. Ao se ver em público, sentem-se afastado das pessoas, permitindo-se as emoções somente quando está sozinho. Sua postura distanciada faz dele o próprio observador. Focos de atenção desse cara, que fica ali só no mocozinho, né? Visualizando. Valoriza o domínio emocional, prefere eventos estruturados nos quais sabe antecipadamente todos os passos e a direção a seguir, evitando expor-se. Organiza os vários aspectos da vida em compartimentos separados, pois na sua visão não há ligação entre eles. Assiste à vida do ponto de vista do espectador. Além da noção dos acontecimentos, essa postura pode trazer uma sensação de isolamento. Minimiza o contato para evitar o medo e a paixão. Né? Então ele vai ser bem individualista, ele vai ficar na dele, ele evita grandes sentimentos, envolvimento, né, pessoal com a equipe, limitando-se ao envolvimento profissional. Tá? Tem que saber lidar também com esse tipo de personalidade. Normalmente o povo olha e fala assim, metido. Nossa, fulano acha que ele é melhor do que a gente, né? É tipo isso, não participa das festinhas, amigo oculto não quer nem saber, né? Ele não é dado a essas emoções. Tá bom, gente? Esse é o cara. Vamos lá? Opa. O patrulheiro ou protetor ou legista. Eita ferro! As dúvidas são a sombra deste tipo, que passa a vida questionando se o amor e a felicidade existem. O medo de acreditar e ser traído coloca o patrulheiro sempre em estado de alerta, razão pela qual a entrega não encontra espaço em nenhuma circunstância. Suas ações estão sempre dentro das leis, normas e regulamentos, o que faz com que, muitas vezes, seja moroso no processo decisório. Sabe aquele que fala assim, isso não é atribuição do meu cargo, não vou fazer de jeito nenhum, não, porque isso não é atribuição minha, pergunta para fulano, é típico do legista, patrulheiro ou protetor. Ele está sempre na defensiva, ele só faz estritamente o que o dever legal exige, ele não faz nada além, tá bom? Enfim. Além disso, ao invés de agir, pensa e, por vezes, perde oportunidades.
Isso explica o fato de ter seu crescimento pessoal truncado. O lado positivo, que sempre tem algum, né, é que quando bem empregada, a mente questionadora produz clareza de propósitos. Também identifica-se com injustiças sociais e coloca-se com disposição para trabalhar por uma causa em que acredita. Quando erra, passa todo o tempo seguinte tentando justificar o erro. Focos da atenção. Mentalmente, o legista funciona com um sim, mas ou isso pode não dar certo. B. Ele tem medo de admitir a própria raiva e tem medo de enfrentar a raiva dos outros. O patrulheiro não convive bem com a autoridade, podendo algumas vezes rebelar-se contra ela. E, para o protetor, o mundo é repleto de ameaças. Sua natureza questionadora leva-o a ver adiante do que normalmente as pessoas veem. Isso é interessante, ele é capaz de identificar as verdadeiras motivações e intenções ocultas que influenciam os relacionamentos. Ele também não é muito dado aos relacionamentos, porque ele vai ser sempre um questionador, né? Ele vai sempre tentar entender os motivos de alguém estar se aproximando. O epicurista ou sonhador ou generalista. Esse verdadeiro gourmet da vida tem o poder de reunir em torno de si o lado volátil das coisas. Ele quer ser um eterno jovem, possui elevado grau de energia e motivação e é intuitivo. É um amante volúvel que evita responsabilidades. Sua grande dificuldade está em finalizar coisas que, por sinal, inicia com a maior desenvoltura e entusiasmo. Gente, tem tanto assim na organização, sabe? Você fala assim, você está numa reunião de trabalho, eu que lido com uma equipe de gerenciamento de projetos, né? Eu tive que lidar com várias personalidades. E tinha um que era exatamente esse epicurista. Ele sempre tinha, assim, apresentava uma leveza no seu trato, ele falava que ia fazer e ia acontecer. Não, porque é tranquilo, passa pra mim, dou conta. Nunca entregava nada. Na reunião ele fazia e acontecia. Depois que a gente estava, né, cada um no seu trabalho, nunca me entregava resultados. Era assim um saco. E atrapalhava até a reunião, porque falava tanto, com tanto entusiasmo, mas na hora do vamos ver de entregar resultado, nada, tá? Isso é um problema. Compromissos também representam um problema para o epicurista. Assim, procura neutralizá-los, deixando à sua disposição várias opções em aberto. A atração ao prazer é uma forma de escapar ao sofrimento. Foco de atenção. Sempre aberto a coisas novas, busca projetos interessantes para se envolver, porém, olha só, tem dificuldade de levá-los adiante. Péssimo isso. O prazer é seu refúgio contra o lado da vida que considera negro. Responsabilidade, sofrimento, compromissos, envolvimentos mais profundos. Usa seu charme e talento para criar um clima amistoso com as pessoas, mas no fundo é um medroso. O sonhador dá o seu reino para evitar confrontos, mas quando eles acontecem, dá um jeito de sair pela tangente. Típico, viu, gente? O epicurista tem uma capacidade incrível de achar conexões, paralelismos e ajustes que ninguém vê e um talento para a síntese não linear das informações. É blá 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 de quem não está entregando, tá? Começa a viajar devagar, vê uma lógica que ninguém vê, traz uma explicação assim do mundo da lua para tentar se safar, porque na verdade ele não quer dor, ele não quer sofrimento, ele não quer responsabilidade, mas que ele assuma com entusiasmo os novos projetos, ele não vai levar adiante, tá? Tem que saber lidar também com essa personalidade em equipes de trabalho, viu, gente? Enfim. Seguindo, o patrão ou confrontador. Aquele tipo paizão super protetor e controlador é o retrato do confrontador, não por acaso também denominado o patrão. Ao contrário do patrulheiro, esse tipo adora uma briga, que o patrulheiro ele não se envolve em briga, né? Ele até defende, né, quando ele vê injustiça e tal. Esse daqui não, ele vai entrar na briga. No ambiente de trabalho, certamente será aquele que luta pelos companheiros. Aproxima-se do líder de um grupo com facilidade e, caso deseje estar nessa posição, inicia o combate. Se não a quer, respeita a pessoa que a tem. É comum ver confrontadores em postos de comando e, em geral, revelam-se líderes capazes de usar o próprio poder com sabedoria. No amor, porém, usa o argumento da proteção para manter o poder e o controle da situação. Foco de atenção desse cara. Os confrontadores se preocupam com a justiça, mas desprezam a fraqueza. Nem conseguem encarar as próprias fraquezas. O patrão é um exagerado no estilo pessoal. Para ele é tudo ou nada. Isso leva-o a perceber as situações em pontos extremos. Como tem dificuldade em controlar os impulsos, necessita estabelecer limites. Acabando aí, né? Nossas personalidades.
mediador ou preservacionista ou pacificador. Deixa eu beber uma água aqui, né? Gente, percebam que são, assim, inúmeras personalidades. Algumas guardam certas nuances, umas se confundem com as outras. Eu fui pegar na literatura que os autores colocam aí para tentar trazer uma gama bem ampla para vocês, tá? Eu já vi caindo no CESP, por exemplo, o perfeccionista. Eu já vi caindo... Qual foi o outro que eu vi? Teve uma outra questão que eu já vi. Não são tantas, mas elas podem cair. Por assim ser, a gente está aqui no curso, a gente tem que tratar de todas as possibilidades. Por isso que eu estou trazendo algumas personalidades para vocês. Olha o mediador, ou preservacionista ou pacificador. Os dois lados de uma mesma questão estão sempre presentes na vida de pessoas com esse tipo de personalidade. Deseja possuir uma relação harmônica com o mundo, sendo dessa forma grandes pacifistas. Sua capacidade de ver sobre um ângulo 360 torna-o precioso, sábio na arte de apontar soluções. Uma forte necessidade de agradar aos outros leva o mediador, muitas vezes, a esquecer seus próprios desejos. Não é exagerado dizer que esse tipo conhece melhor desejo e necessidade dos outros do que seus próprios desejos e necessidades. Se é solicitado para ajudar, está ali presente prontamente, desde que não exijam dele uma postura. Ele ficando em cima do muro, tá? Na verdade, sim, talvez, muito pelo contrário, são expressões que ele vai usar com bastante frequência. Foco de atenção. Facilmente substitui necessidades essenciais por coisas desnecessárias. A pessoa com essa personalidade enfrenta dificuldade nas mudanças. Para ela, é mais fácil saber o que não quer do que o que quer. Assim, gente, esse aqui caiu numa prova do CESP recente, tá? O pacificador ou preservacionista. O preservacionista não consegue dizer não. Ele não é afeto a mudanças, ele não consegue dizer não, ele quer que as coisas sempre fiquem do jeito que estão, tá? Tomar iniciativas quando a separação também é motivo de angústia para ele. Perde o senso com facilidade e, para amortecer a energia física e a raiva, desvia-se para trivialidades. A dificuldade de assumir uma posição pessoal também desenvolve a capacidade de identificar o que é essencial para a vida de outras pessoas, podendo assim ajudá-las. Tá? Então ele cede muito. Gente, o que vocês podem perceber nessas personalidades? A gente sempre vai ter uma mescla de pessoas que são ou altamente assertivas ou altamente cooperativas, né? Então, a gente, na verdade, não altamente. A gente vai ter pessoas altamente cooperativas, altamente assertivas, pessoas que são cooperativas e assertivas, pessoas que têm cooperação com pouca assertividade, que tem assertividade com pouca cooperação, e vai dando um misto de personalidades aí, tá? Mas a gente sempre vai lidar com isso. A assertividade, que é quando você é muito firme, e cooperação, quando você cede muito para os outros, tá? Quem é altamente assertivo só quer brigar. Quem é altamente cooperativo só vai ceder, tá bom? E a gente tem essas várias personalidades que a gente pode encontrar aí nesse meio termo, tá? Então, com isso, ó, finalizamos aqui o nosso curso. Então a gente tratou aqui das diversas personalidades possíveis, imagináveis. O que eu recomendo para a prova? Porque assim é uma coisa meio chata de estudar, uma coisa meio truncada, porque vem alguém na literatura e traçou algumas características que talvez você nem concorde com os nomes, a nomenclatura e tais vestígios de cada característica. Então eu recomendo que você faça o seguinte: se foi tirado da literatura, isso é confiável, você vai fazer um tópicozinho, né, colocar as principais diferenças para poder estudar quando cair algo sobre personalidade na prova, tá? Quando cair trabalho em equipe, e dentro de trabalho em equipe tiver foco lá, personalidade, como recentemente ocorreu no concurso da SEDEST, né? Você vai ter que entender que algumas personalidades podem ser requeridas de você. E você tem que lembrar de alguns pontos-chave de cada uma dessas personalidades. Então, para fechar esse nosso bloco de conhecimento sobre trabalho em equipe, sempre muito importante. O que você tem que ter? Que tem que ser o seu foco de atenção ao estudar essa disciplina? Equipes são um conjunto de pessoas. Sempre vão cobrar em provas de concurso o conceito de equipe e o conceito de grupo. Um grupo é só um aglomerado de pessoas. Uma equipe é quando esse aglomerado de pessoas começam a trabalhar coletivamente, buscando objetivos comuns. Suas habilidades não são randômicas, mas são complementares. Quando o individual perde espaço e ganha espaço o coletivo. Se num grupo o lema é cada um por si, Deus por todos, na equipe é um por todos, todos por um. Então o objetivo é único, o objetivo é comum. Dentro de grupos e equipes, a gente tem que lidar com as várias personalidades.
E a gente tem que procurar ter um comportamento receptivo e não defensivo para evitar que conflitos desnecessários apareçam nesse grupo. Contudo, conflitos não são vistos somente como ruins. Conflitos podem e devem ser estimulados porque eles são fontes para a inovação no seio da equipe. Tá? E é importante entender também que numa equipe, além de ter uma compreensão acerca da realidade do outro, da personalidade do outro, a gente tem que ter uma comunicação afiada, uma comunicação que permita o livre trânsito de informação sem grandes embaraços. E aí é muito importante a habilidade de se colocar no lugar do outro. Um tópico muito requerido em concursos é a questão da empatia. Empatia é justamente a habilidade de se colocar no lugar do outro, compreendendo suas necessidades, para assim se tornar receptivo a ele, compreendendo sua personalidade, a dificuldade que ele pode ter com alguns temas, não é? Transitando nesse terreno arenoso da soma das individualidades para obter objetivos comuns, porque ninguém numa equipe de trabalho deixa de ser quem é. Todo mundo vai levar seus preconceitos, sua religião, sua ideologia, mas é importante não deixar que isso atrapalhe a estrutura do trabalho. Existem áreas e áreas a serem delimitadas dentro de uma equipe e as personalidades precisam ser administradas, lidando inclusive com a questão da diversidade em todas as suas nuances, de gênero, orientação sexual, de raça, de credo, tá? Tudo isso é importante no contexto de uma organização e não à toa as questões de concurso estão falando sobre, os editais estão trazendo tal matéria e você precisa estar a par disso. Muito dessa matéria é intuitivo, concordo. Algumas coisas não. É preciso ter o conhecimento e há temas que são recorrentes. E tudo isso que eu passei para você pode e deve cair na sua prova se o tópico do edital é trabalho em equipe, ok? Com isso, deixo para vocês agora o estudo, lembrando que nós do Gran Cursos Online somos uma equipe, porque juntos temos um objetivo comum, que é fazer o seu sucesso, trazer a sua tão sonhada nomeação no cargo público. Quando vocês estão dentro de uma sala de aula, realizando a prova do concurso com todos os seus concorrentes, vocês são um grupo. São pessoas que cada um persegue um objetivo próprio e que para que um alcance, o outro não tem que alcançar. Nós do Gran Cursos Online somos uma equipe, porque juntos cada um dos professores agrega valor ao seu conhecimento, porque o que a gente quer, em última instância, e esse é nosso objetivo comum, é o objetivo dessa instituição, é que você obtenha êxito, sucesso na vida profissional e também na vida pessoal. Com isso, eu finalizo mais uma aula sobre trabalho em equipe. Espero que tenha sido proveitoso para vocês. Sucesso, não só na prova, mas na vida. Até mais, até a próxima.